Olá, boa noite. Você vai ver hoje, no segunda edição, caso Bernardo chega ao 4º dia. O Ministério Público Estadual pede pena máxima para os 4 réus. No último dia de interrogatórios, a madrasta Graciele Ugolini assume crime, mas diz que não foi intencional. Eu peguei no pulso dele e vi que não tinha mais batimento. Eu chacoalhei ele, mexi e nada. Já Edelvânia Verganovic culpa Graciele pelo assassinato de Bernardo. E antes das perguntas da promotoria, desmaia. Túmulo do menino vira local de visitação e homenagens em cemitério de Santa Maria. Corpo de Bernardo foi sepultado junto aos da mãe e avó. Na zona sul de Porto Alegre, faixa reversível confunde motoristas e coloca em risco a vida de outros condutores. E na nossa agenda cultural, as informações sobre o show gratuito de Alexandre Pires no litoral. O SBT Rio Grande, segunda edição, está no ar. Caso Bernardo. Foram concluídos hoje os interrogatórios dos réus e o Ministério Público pediu a condenação dos 4 acusados pela morte do menino. Vamos ao vivo para 3 Passos conversar com o repórter Andrei Rosseto. Boa noite, Andrei. Tribunal do Júri começa a encaminhar aí a parte final. Os 3 integrantes do Ministério Público passaram boa parte da tarde falando, pedindo pena máxima para os réus, Andrei. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. Exatamente, neste momento, a parte da acusação, que é representada pelo Ministério Público, está encerrando a sua argumentação em frente aos 7 jurados que devem decidir o destino dos 4 réus. Felipe, nós vamos acompanhar agora uma parte ao vivo da argumentação dos promotores lá no Salão do Júri, aqui no Fórum de 3 Passos. Temos áudios para mostrar. As 2 horas talvez sejam poucas. Mas agora, nesse momento, além de novamente dizer, pena máxima para os 4. Pena máximas para os acusados, Leandro e Graciele. Edelvânia e Evandro, na medida da sua culpabilidade, que não serão penas. Felipe, hoje no 4º dia do julgamento foi a vez de serem interrogados os irmãos Vigarnovich e a madrasta do menino Bernardo. Graciele foi a primeira a ser ouvida, Felipe. Graciele Ugolini chorou na maior parte do interrogatório. A madrasta de Bernardo, acusada de ter cometido o assassinato, disse que tudo não passou de um acidente. Eu pensei, vou dar um remédio desses para ele dormir até a gente chegar lá. Aí eu dei um, ele não dormiu. Ele disse, eu não consigo dormir. Eu disse, então toma mais um. E aí eu joguei a minha bolsa pro banco de trás, eu estava dirigindo. Eu disse, pega na bolsa aquele teu remédio. Eu olhei para trás. Aí eu chamei Bernardo, vamos. E ele não respondeu. Eu chacoalhei ele, mexi e nada. Aí Edelvânia disse, vamos levar para um hospital. Eu disse, não dá. Não dá, porque as pessoas vão achar que eu dei remédio de propósito. Graciele inocentou Leandro e Evandro. Disse que contou apenas com a ajuda de Edelvânia. O Leandro também não tem nada que ver. Leandro, eu só quero o perdão dele. O que o Evandro tem a ver com isso? Eu não sei, eu nem conhecia o Evandro, conheci ele essa semana aqui. Com relação ao medicamento Midazolam, que provocou a morte de Bernardo, Graciele informou que comprou para ela mesma, já que estava com depressão, e afirmou que falsificou a assinatura de Leandro. Eu peguei uma receita só com carimbo
E eu mesma fingi uma assinatura ali. Graciele não respondeu aos questionamentos do Ministério Público após a orientação da defesa. Edelvânia foi a terceira ré a prestar depoimento e disse ter sido coagida pela polícia. A delegada me coagiu. Mas ela falou, olha, se tu não falar, nós vamos usar essa arma, ou ela deixou a arma em cima? Ela só deixou a arma em cima. Tá bem, e é bem importante isso. Ela só deixou a arma em cima ali da mesa e botou a câmera para filmar. Elas disseram para mim assim: Edelvânia, já que tu nos ajudou muito, e levando nós até o local do corpo do guri, agora nós vamos te ajudar. Tu fala tudo que nós mandar tu falar, que nem cadeia tu vai pegar, nós vamos te ajudar. Disse ainda que sofreu ameaças de Graciele. Eu disse: eu vou na polícia, tu acabou de matar o Bernardo. E ela me disse: quer ir na polícia? Vamos. Mas lá na delegacia vai sobrar tudo para ti. Ameaçou de morte a minha mãe, a minha família. Ela dizia que tinha dinheiro. No momento em que começariam os questionamentos do Ministério Público, Edelvânia desmaiou. O fato fez a juíza suspender a sessão. Edelvânia foi atendida e cerca de 2 horas depois retornou para a sala do júri. Mas por decisão da defesa, não voltou a falar. Por mim, ela não fala mais. Eu não vou colocar a vida em risco da moça para falar o que ela já falou. Felipe, como nós vimos na reportagem, o julgamento foi suspenso. Após ser examinada por um médico, a Edelvânia retornou, mas a defesa disse que ela não iria mais responder perguntas, Felipe. Na sequência, em um rápido interrogatório, o irmão de Edelvânia, Evandro Virganovich, disse que é inocente. Eu não fiz, eu não devo. Os senhores devem ser pai, as senhoras devem ser mãe. Pensa no sofrimento, eu perdi tudo. Quem fez sabe que tem que pagar, mas eu não fiz, eu não devo, eu não fiz. Com o fim dos interrogatórios dos 4 réus, Felipe, a juíza iniciou os debates entre a acusação, representada pelo Ministério Público, e os advogados de defesa. Cada parte, como eu havia dito no início, tem 4 horas para argumentar e defender as teses em frente aos 7 jurados. O primeiro promotor abriu a sessão, Felipe, com a voz embargada. O B se manifesta, e ele está aqui hoje, e ele espera por justiça. E é em nome dele que nós estamos aqui, que o Ministério Público está aqui. Espero, sinceramente, representá-lo à altura, B, e dizer que faremos de tudo para trazer justiça a ti. Bruno Bonamonte começou falando sobre a participação de Leandro Boldrini na morte do filho, Felipe. Segundo o promotor, depois do nascimento da filha do médico com Graciele, Bernardo passou a ser excluído da família. Ele entendia que o Bernardo poderia ser um estorvo na vida dele. Um estorvo financeiro, agora eu estou falando. O Leandro começou a namorar com a Graciele e tiveram uma filha. Vocês ouviram a psicóloga aqui falando. E nesse contexto, o Bernardo não se encaixou. E ao invés de acolher essa pobre criança, eles a mataram. Para o Ministério Público, Felipe, a morte de Bernardo começou a ser planejada muito antes da morte. Senhores, não dá para decidir a data exata em que o Leandro e a Graciele decidiram matar o Bernardo. Mas, como eu já falei, isso foi antes do dia 4/4. Diferente do que a Graciele veio aqui dizer, do que a Edelvânia veio aqui dizer, isso não foi um ato culposo, um ato sem querer, vamos botar na boca deles, do simples falecimento. Isso foi meticulosamente arquitetado. A acusação, Felipe, também apresentou fotos dos equipamentos usados para abrir a cova onde o corpo de Bernardo foi enterrado. Esses instrumentos, eles foram pouco utilizados. Foram e foram sim, porque eles têm uma explicação muito simples. Eles não foram utilizados pelas duas para cavar o buraco. Eles foram utilizados pelas duas, muito provavelmente, para fechar o buraco. Porque não foram elas que cavaram o buraco. Elas tinham a atribuição apenas de jogar o Bernardo lá dentro, já morto, enterrar e ir embora. Felipe, o MP afirmou que Evandro cavou o buraco 2 dias antes do crime. Ao que parece, a Edelvânia tenta fazer
com que a gente acredite que a delegada falou coisas para ela que só ela mesma poderia saber. Sim, porque ela disse para a delegada que ela e a Graciele levaram o Bernardo para dentro do mato para ser benzido. Como é que a delegada saberia dessa informação? Se essa informação só veio aos autos tempos depois pela senhora Jussara Petri. Ele também cavou, o Ministério Público também afirmou que Evandro cavou a cova. Ele foi cavar o buraco para a irmã, sabendo que ali ia ser depositado o Bernardo. Ele vai lá na quarta-feira à noite e cava. O que a Edelvânia faz na quinta-feira de manhã? Ela vai lá e verifica se a cova está devidamente aberta. Há, de novo, imagens da Granja das Hortênsias que verificam o carro dela tanto indo como voltando do local. Felipe, o promotor também reconstituiu circunstâncias do crime lá em Frederico Westphalen em 2014. A acusação também mostrou as últimas imagens de Bernardo com vida. O garoto aparece em um posto de combustível em Frederico Westphalen antes de embarcar no carro de Edelvânia Virganovich. Agora, depois que a promotoria iniciara... Só retirar os jurados, senhor, se acalme. Andrei, nesse momento a gente teve uma confusão do áudio lá, do ao vivo. Nós temos aí imagens ao vivo do Tribunal do Júri em Três Passos, quando foi encerrado agora na parte da promotoria. Os 3 promotores, por mais de 4 horas, se dividiram, acusando os 4 réus dos crimes e pedindo a pena máxima para cada um. Andrei retornou. Andrei, as informações finais a respeito desse caso que chamou a atenção do Rio Grande do Sul e do Brasil nos últimos dias, todo mundo querendo pena máxima para os 4 réus. Foi o pedido feito pela promotoria agora. Felipe, estamos no intervalo, como a gente mostrou nas imagens ao vivo agora. Depois iniciaremos com os debates das defesas. Vão ser 4 horas, 1 hora para cada advogado dos réus, né? São 4 réus. E aí, depois, encaminhamos para o Conselho de Sentença. O Conselho de Sentença se reúne para definir se os réus são culpados ou inocentes. A previsão é que o julgamento termine amanhã, sexta-feira, 2 dias a menos, Felipe, do que estava planejado. Duraria 1 semana e são 5 dias até agora. Vamos entrar nos 5 dias, no 5º dia, se tudo seguir o cronograma normal. Mas agora a defesa, como eu disse, os advogados de defesa vão fazer a sua argumentação em frente aos 7 jurados que vão definir o futuro dos 4 réus. Felipe. Obrigado, Andrei. A gente volta a tratar do Tribunal do Júri do caso Bernardo ainda nessa edição. Aqui em Porto Alegre, uma solução para desafogar o trânsito na Zona Sul acabou se tornando um problema para alguns. Trata-se de uma faixa reversível em uma avenida de grande movimentação. Motoristas desatentos ou imprudentes acabam colocando em risco a vida de outros condutores. A placa está ali, avisando, mas desta vez não evitou o acidente. Avenida Venceslau Escobar, encontro com a Avenida Coronel Marcos. Um movimento intenso, os pedestres que o digam. É bem complicado. É horrível, porque ninguém para o carro. A empresa pública de transporte e circulação diz que está avaliando como melhorar a travessia. Já para o trânsito de carros, foi adotada a faixa reversível. No momento de maior tráfego de manhã, a faixa central é liberada em direção ao centro. À tarde, ela é liberada no sentido bairro. Esta foi a alternativa encontrada para melhorar o fluxo em direção à zona sul da capital e vice-versa. Mas de nada adianta a sinalização se o motorista não tiver atenção. Desde que o sistema foi adotado em 20 de novembro, foram 2 acidentes, incluindo este. Um dispositivo novo, né? Apesar de a gente já ter 2 faixas reversíveis em Porto Alegre, semaforizada é a primeira. Então é natural que as pessoas tenham um período de adaptação. Além das placas, há sinalização na pista e semáforos. A câmera da EPTC mostra que o motorista do carro vermelho, que ia em direção ao centro, ultrapassa uma moto e invade a pista central, que estava liberada para outro sentido, pouco antes do acidente. Naquele dia, o sinal mudou, mas não tinham trocado os cones lá embaixo ainda. A fiscalização não tinha chego ainda naquele momento para trocar. Todos os dias eles trocam, mas naquele dia não. A pessoa que veio de lá foi induzida ao erro.
O mesmo recurso está sendo utilizado na rua Oscar Pereira, também na Zona Sul. A IPTC pede que os motoristas redobrem a atenção. A empresa garante que a sinalização obedece todos os requisitos e resolveu boa parte dos congestionamentos. Perfeita, foi a melhor coisa que fizeram em muito tempo. Funcionando, é só obedecer a sinalização que é perfeito. Como é tradição aqui no Segunda Edição, hoje tem presentes para agitar o final de semana cultural e também alimentar o espírito, para dar umas risadas. Tem o Peninha, rapaz. Boa noite, Lu. Boa noite, Felipe. Boa noite para o pessoal de casa. Tem sim, né? O Eduardo Bueno, o Peninha, ele apresenta o espetáculo Não Vai Cair Neném, uma peça que mistura irreverência, bom humor, com muita história também aqui do Brasil. Sessão, então, agora de sexta a domingo, lá no Teatro São Pedro. E o primeiro que ligar agora, olha, a gente tem presente, viu? Leva um par de ingressos para ver o Peninha amanhã, às 9 da noite. Então, olha ali o número na tela, 3230-5244. Adoro e tô louco para ver. De sexta a domingo, então, Eduardo Bueno no São Pedro. Exatamente. Agora, para os pequenos, também tem dica e também vem lá do Teatro São Pedro. A atração é Beatles para Crianças 2, A Bagunça Continua. Sábado e domingo, 4 da tarde, também então no São Pedro. Agora, para quem ainda está na praia ou vai passar o fim de semana na praia, olha só essa super dica. Alexandre Pires, de graça para encerrar o Circuito Verão Sesc. É a sábado, às 8h30 da noite, lá na Praia dos Moles, em Torres. Baita dica para esse fim de semana. E para encerrar a agenda de hoje, Felipe, não dava para ficar sem, claro, a dica, né, dos cinemas, ou seja, nas telonas. A gente tem o terror maligno sobre um menino prodígio que é tomado por um poder que os pais não conseguem controlar. E aí o mais rápido que ligar agora para 3230-5244 leva um par de ingressos para qualquer sala lá do GNC Cinemas. Várias dicas para o fim de semana para dar uma desopilada depois dessa semana tão pesada, né, Felipe? Maravilha, Lu. A gente volta daqui a pouco, você vai saber quem são as pessoas que transformaram o túmulo de Bernardo em um local de visitação e homenagens em Santa Maria. SBT Rio Grande, segunda edição. Oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera, cresce. Senac, educação profissional mudando vidas. E Farmácias Associadas, aqui você tem amigos. O corpo de Bernardo está enterrado em Santa Maria, ao lado da mãe e da avó. O túmulo da criança virou um local de visitação e homenagens. Enquanto o julgamento acontece em Três Passos, aqui em Santa Maria, pessoas da comunidade pedem por justiça junto ao túmulo de Bernardo. O menino foi enterrado ao lado do corpo da mãe, no cemitério ecumênico municipal. A avó materna também foi sepultada no local em 2017. Quando a morte de Bernardo completou um ano, um grupo de pessoas de todo o país e também do exterior se uniram pelas redes sociais e decidiram cuidar deste local. A dona Inocência, que é aqui de Santa Maria, é uma das responsáveis por limpar e trazer flores nas datas que marcam o aniversário e o falecimento de Bernardo, por exemplo. Nesta semana, por causa do julgamento, o túmulo ganhou flores brancas, mensagens de carinho e apelos por justiça. A gente espera a justiça há 5 anos, né? Então não tem como deixar hoje passar em branco. E então todos eles nós esperamos assim que eles paguem com pena máxima. Porque um crime hediondo, né? Um crime que foi feito desde que ele ficou órfão. Porque do momento que ele ficou órfão, que ele ficou morando com o pai, e que o pai ficou com essa moça, dita madrasta dele, desde esse momento ele começou a sofrer nas mãos dela, né? A gente, sem conhecer ele, a gente criou um amor por ele. Todas nós, todas as gurias, a gente se fala muito, a gente se comunica muito pelo WhatsApp, pelo Facebook, e eu vejo assim a emoção delas, sabe? Tem meninas lá que elas não conseguem dormir desde que começou o julgamento. E elas se emocionam muito com isso e não sei, a gente não sabe explicar esse amor que a gente sente pelo Bernardo, que a gente nem conheceu.
que na verdade é o amor que a gente sente por todas as crianças, né? Nenhum de nós conheceu o Bernardo, né? Mas todos nós queremos justiça para o Bernardo. Motivos torpes em um crime hediondo praticado com a mão do pai, a mão da madrasta. O que nós queremos nesse momento? Que se faça justiça nesse caso que comoveu o Brasil e boa parte do planeta que tomou conhecimento dele. O que está acontecendo nesse momento em 3 Passos para você que ligou a televisão agora? Nós tivemos já a parte do Ministério Público pedindo condenação máxima aos 4 réus. Na sequência, o júri está suspenso nesse momento, nós vamos ter os 4 advogados de defesa pedindo que os réus sejam inocentados das acusações. Eu estou naqueles que quero a mão pesada do tribunal, do júri e pena máxima para esses 4 bandidos, canalhas, cafajestes. Para encerrar, vamos ver como fica o tempo nesta sexta-feira, avançando já no final de semana. Lu? Olha, Felipe, a sexta-feira vai ser ensolarada, viu? Quem sabe para dar uma luz, né, aí em todo o estado aí que está sofrendo com esse julgamento. Vamos dar uma olhadinha então no mapa. A massa de ar seco predomina no estado, a temperatura mínima cai, fica perto dos 10 graus na Serra e no Planalto. À tarde esquenta e aí, né, haja saúde, porque a máxima pode ficar perto lá dos 30 graus. Na divisa com Santa Catarina, a gente tem um pouco mais de nebulosidade e chance de chuva esparsa. Aqui em Porto Alegre, sol e nuvens, mínima de 15, máxima de 29 graus. No sábado, mais um dia de tempo firme, de grande variação térmica. No domingo, o sol ainda aparece, mas aí a chuva começa a avançar ao longo do dia. Felipe. Obrigado, Lu. Em instantes, no SBT Brasil, outras informações do caso Bernardo, direto de 3 Passos com o Andrei Rosseto, a cobertura completa ao longo da madrugada, porque a notícia não para aqui no SBT, e amanhã, o resumo completo no primeira edição com o Marcelo Coelho. E, é claro, todas as informações do esporte, porque, afinal de contas, domingo tem Grenal. Uma ótima noite a todos. Até amanhã. SBT Rio Grande, segunda edição. Oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera, cresce. Senac, educação profissional mudando vidas. E Farmácias Associadas. Aqui você tem amigos.